Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do módulo 5 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maier, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do conceito de capacidade calorífica. Mas como assim? Veja só, a gente já sabe como que a natureza supostamente guarda energia no interior da matéria, no interior dos sistemas. Mas quanto de energia está guardada ali? A gente consegue, por exemplo, fazer aqueles cálculos de energia interna para absolutamente todas as substâncias? Parece que não, não é? Vamos tentar entender como isso deve ser conduzido. Primeiramente, qual a importância de saber quanto de energia um sistema guarda? Ora, se nós somos engenheiros, que por excelência somos engenheiros de transformação, a gente transforma, matéria-prima em produto, é importante que a gente saiba quanta energia um sistema tem armazenado para saber se eu preciso colocar mais energia, retirar energia ou manipulá-la de uma forma a chegar nas condições finais de transformação que a gente precisa. Então, é algo que não pode passar batido, não tem jeito. Outra pergunta: onde a matéria guarda sua energia? Bom, isso o vídeo anterior já nos respondeu. A gente guarda energia dentro das moléculas do meu sistema, através das energias cinéticas e potencial, e através da expansão e contração da fronteira. De acordo com a teoria cinética dos gases, a gente então pode perguntar, olha, como é que eu aumento a energia interna de um sistema? Bom, aumentando a temperatura. O contrário também é válido. E como que eu aumento a energia da fronteira de um sistema? Expandindo ou contraindo a fronteira. Então, nos dois casos, nós já sabemos como a gente consegue aí manipular a energia armazenada no meu sistema, através de interações principalmente de calor e trabalho. Claro, pessoal, existem outras formas de fazer isso, mas primordialmente, por uma questão de interesse nosso do engenheiro químico, a gente lida fundamentalmente com calor e trabalho mecânico. A gente poderia utilizar trabalho elétrico, a gente pode utilizar ondas sonoras, existe uma série de outras possibilidades, mas que estão fora do nosso escopo e da nossa prática do ponto de vista de aplicação, tudo bem? Como funciona, então, a ideia de que a gente pode trocar energia e armazenar mais ou perder um pouco de energia armazenada? Qual a relação disso com a temperatura? Bom, alguma coisa disso a gente já viu no vídeo passado. Mas vamos dar um exemplo mais específico. O que a gente tem aqui é o gás hélio e a água, cada um deles com uma temperatura diferente. Agora a gente já sabe que esse nível de energia aqui do meu sistema é a temperatura, né? Então, baseado nesse desenho, a gente já está identificando que a temperatura, por exemplo, da água, como um gás ideal, é isso que significa esse GI aqui, ó. E é claro, é importante lembrar, eu estou usando a ideia da teoria cinética dos gases aqui, ou seja, estou admitindo que o teorema da equipartição de Boltzmann é válido, tá? Só para efeito da gente ilustrar como que a coisa funciona. Então, eu tenho aqui o hélio com a sua energia armazenada, uma quantidade de energia que eu não sei quanto é, faço ideia do valor, mas eu sei que está aqui descrita nessa imagem. A água ela possui uma temperatura maior, a gente está vendo aqui pelo nível dos reservatórios de energia que a água tem aí uma temperatura mais alta. Quando a gente coloca esses dois sistemas em contato, eles estão inicialmente separados, a gente coloca eles em contato um com o outro. O que vai acontecer? É como se isso aqui fosse um sistema hidráulico, vou fazer a analogia, e eu abrisse uma torneirinha aqui. Ó. O objetivo na natureza é você manter a superfície na mesma altura. Então, está todo mundo em contato. Você quer atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? Tanto o hélio quanto a água na mesma temperatura. O que se faz? Joga-se um pouco de energia que estava guardada na água para dentro do hélio. Só que o que acontece? A água ela guardava a energia em graus de liberdade vibracionais, né? Ela tinha graus de liberdade rotacionais que o hélio não tem. Então, quando você fornece energia para o hélio, ele só tem uma dessas três gavetas aqui para guardar, ele não tem outra opção. Ele não tem mais gavetas disponíveis no armário, ele vai guardar
no movimento translacional, enquanto que a água perde um pouco da energia guardada em cada um dos seus subsistemas. Mas isso não nos ajuda a calcular quanto de energia tem nesse sistema depois desse processo e nem quanto de energia sobrou na água. Eu não preciso, ilustrando, né, eu não preciso nem dizer para vocês que, é claro, a água ela tem uma maior capacidade de guardar energia do que o hélio, porque ela tem mais gavetas. Só que simplesmente montar um esquema desse, do ponto de vista quantitativo, não resolve. A gente precisa calcular quanto de energia uma determinada substância é capaz de guardar. Bom, quais são as formas mais fáceis de se fornecer energia para um sistema? Bom, a forma mais fácil é fornecer energia na forma de calor. A gente faz isso desde a pré-história. Quando a gente faz isso, quando a gente fornece energia na forma de calor para um sistema, quais são os possíveis efeitos no sistema? Inicialmente, se esse sistema for fechado, mas as fronteiras forem rígidas, ou seja, um bloquinho fechado e imóvel nas suas fronteiras, o calor chega ao sistema, ele pode ser armazenado apenas como energia interna. Ele não pode ser armazenado na fronteira, porque a fronteira não tem como expandir nem contrair, certo? Então, vai todo mundo direto para os nossos compartimentos, lá para as nossas queridas gavetas. Existe uma outra possibilidade, se o sistema estiver fechado, mas as fronteiras forem livres, como por exemplo um sistema que tenha um êmbolo, né, ou um sistema êmbolo-pistão, o calor que chega ao sistema ele pode ser armazenado tanto como energia interna quanto como energia da fronteira. Nesse caso, a gente precisa também contabilizar a ideia de que se o sistema estiver fechado, mudando de fase. Né? O calor que chega no sistema ele pode ser armazenado como calor latente. A gente já conhece esse conceito há muito tempo. Só que como a gente está lidando com o teorema da equipartição de Boltzmann, que se aplica à teoria cinética dos gases, a gente não tem a ideia de um gás condensando. Né? O gás não condensa quando você lida com a teoria cinética dos gases. Então a gente vai abrir mão da ideia do calor latente por enquanto para avaliar aí como que os nossos corpos, nossos gases, eles recebem energia nas duas condições possíveis aqui, ou com a fronteira rígida ou com a fronteira livre. Tudo bem, eu já entendi, mas como é que eu escrevo isso do ponto de vista matemático? Como é que eu escrevo isso do ponto de vista quantitativo? Então vamos lá. A gente sabe que o aumento de temperatura resulta num aumento de energia interna de um gás. A gente já observou isso utilizando a teoria cinética dos gases e o teorema da equipartição de Boltzmann. Como os gases têm estruturas moleculares distintas, cada um deles guarda energia de um jeito, porque cada um deles tem as suas gavetas de uma determinada forma. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos lá. O calor fornecido para o sistema considerando a fronteira rígida, que foi o primeiro exemplo que a gente usou. Apenas a energia interna pode ser usada para o armazenamento. Então, a capacidade de armazenar energia nessas condições, ela pode ser entendida como o quanto de energia interna que eu ganho para cada aumento de temperatura correspondente. Do ponto de vista matemático, eu consigo escrever essa relação através dessa diferencial parcial aqui, né? du dt a v constante. Então, como a minha fronteira é rígida, meu volume é constante, eu estou utilizando aqui uma, uma referência ao fato do volume estar constante. Então, esse valor, essa propriedade aqui se chama capacidade calorífica a volume constante. Significa que uma determinada substância, quando submetida a um processo em que a energia vai ser guardada única e exclusivamente nas suas partículas e não na sua fronteira, como é um incremento de energia, como que ela guarda, quanto de energia ela consegue guardar para cada grau de temperatura que ela aumenta. A gente pode observar, se você voltar no slide anterior, você vai perceber que se você aumentar em 1 grau, ou aumentar um pouquinho, que seja, não vamos falar em graduação aqui por enquanto, mas vamos falar que você aumentou um pouquinho, um ΔT igual. Se você aumentar um ΔT para a água e um ΔT para o hélio, você vai perceber que esse ΔT a mais que a água ganhou vai permitir a ela distribuir energia num monte de lugares, enquanto o pobre do gás hélio só tem 3 graus de liberdade para fazer isso. Ao mesmo tempo, se você decidir fornecer calor para o sistema considerando que a fronteira está móvel,
Nesse caso, o que fica constante é a pressão, né? A pressão permanece constante por conta da mobilidade do sistema, e aí o volume varia. Então, a ideia é exatamente a mesma coisa. Eu quero verificar se a um pouquinho de temperatura a mais, né? Quanto que isso afeta a energia total que é armazenada. Só que nesse caso, eu estou lidando com a entalpia, porque eu estou armazenando energia tanto do ponto de vista da energia interna, quanto do ponto de vista da energia da fronteira. Vamos ver um exemplo de como isso funciona? Vamos lá. Inicialmente, então, eu quero considerar válida a teoria cinética dos gases. Então, eu tenho aí a ideia de que o teorema da equipartição do Boltzmann também é válido. E eu quero verificar as capacidades caloríficas para um mol de argônio, um mol de oxigênio e um mol de CO2. Vamos lá. Baseado então na teoria cinética, nós temos os valores de energia interna de todo mundo. Tá? Esses valores foram calculados em vídeos anteriores e eles se referem à soma dos graus de liberdade de cada uma. Vocês podem observar que na medida em que a gente vai variando aqui o tipo de molécula que eu tenho, a energia interna de cada uma delas numa dada temperatura varia também, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a mesma temperatura, o argônio tem menos, é, tem menos energia interna do que o oxigênio, que por sua vez tem menos energia interna do que o CO2. Aplicando o conceito de capacidade calorífica a volume constante, então a gente vai derivar essa expressão em relação a T. Nós vamos obter uma constante aqui. Ó. Como eu tenho o valor da energia interna e do PV, considerando, é claro, que a gente tem um gás ideal, né, pessoal? PV igual a RT. Então, esse PV se transforma em RT aqui. Ó. Então, para achar a entalpia, eu pego a energia interna, que é um valor que eu já tenho, que é o 3RT sobre 2, mais o valor correspondente ao PV, porque a gente está considerando isso aqui gases ideais. Se é válida a teoria cinética dos gases, está todo mundo como gás ideal aqui, né? É uma beleza. Então a gente tem 5,5 de RT. O meu Cp, que é a derivada da entalpia em relação à temperatura mantendo a pressão constante, dá 5R sobre 2. A mesma coisa é feita com os demais gases. Nós temos aqui ó, 7,5 de R e nós temos 9R sobre 2. Nós temos para o CO2 13R sobre 2 e nós temos aqui um Cp de 15R sobre 2. Veja só. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se vocês observarem, a capacidade calorífica para gases que atendem à teoria cinética dos gases, né, ela não é função de nada. A capacidade que um corpo tem de guardar energia, ela aparentemente é fixa. Seja com a fronteira rígida, seja com a fronteira móvel. Eu tenho aí valores que são constantes. O valor em si depende única e exclusivamente da natureza estrutural da molécula, e não da temperatura, nem da pressão. Você vê que curioso, a gente inicialmente poderia pensar que a capacidade que um corpo ou que uma substância tem de guardar energia deveria ser proporcional à temperatura, mas de acordo com a teoria cinética dos gases, isso não procede. A pergunta que não quer calar é: a teoria cinética dos gases estava certa ao propor isso? Bom, pessoal, a resposta vem de bate-pronto. Não, né? Isso aqui é um gráfico que mostra como que varia a capacidade calorífica com algumas substâncias, algumas delas conhecidas nossas dos cálculos que a gente estava fazendo. Veja só, tem aqui ó, CO2, tenho aqui oxigênio, tenho aqui argônio. Aliás, perdão, isso aqui não é argônio, isso aqui é o ar mesmo, né? O argônio está aqui embaixo. Ó. Isso aqui é eu diria que é uma gafe desse diagrama. Vamos colocar um asterisco aqui para que isso aqui é o ar. A gente pode obter valores de capacidade de armazenamento de energia a volume constante ou a pressão constante para misturas também, né? Evidentemente o ar não é uma substância pura. Por que isso daqui está em contraste ao que a gente já viu? Olha, para o argônio, e não é o ar, tá pessoal? Eu tenho que o Cp ele vale 2,5, né? Que seria Cp dividido por R, que é o que está graficado aqui, né? Que é o índice do gráfico. Ele vale 2,5.
Ó, ele está aqui, ó. Então, ok, está funcionando bem. Pelo menos para o argônio. Quando eu chego no oxigênio, a coisa começa a ficar meio problemática. De acordo com a teoria cinética dos gases, o Cp sobre R da molécula de oxigênio, em qualquer circunstância, ela deveria ser 4,5. 4,5 é algo mais ou menos aqui. Ó. Veja, apesar do fato de eu estar realizando essa reta de referência aí da maneira menos reta possível, o oxigênio ele só começa a ter um comportamento relativamente próximo a um valor de 4,5 a temperaturas acima de 2500 Kelvin. É muita temperatura. Muitos dos processos industriais que a gente utiliza, por exemplo, o oxigênio não está nessa temperatura. Se você tiver, por exemplo, numa fábrica de gases, né, hospitalar, por exemplo, que infelizmente é um assunto que tem estado em voga, né, a necessidade de produzir oxigênio. Se você vai produzir oxigênio, você precisa, o processo de obtenção dele é realizado numa temperatura muito baixa. Não passa nem perto desses 2500. Então, se eu precisasse utilizar a previsão de capacidade calorífica do oxigênio, ela estaria errada. Na prática, ele não funciona assim. O CO2, por sua vez, deveria ser 7,5. Então, se a gente olhar 7,5, ele dá mais ou menos aqui. Vou tentar fazer uma reta de verdade, mas eu não devo conseguir. Bom, a tentativa dessa vez foi pelo menos mais digna do que a do O2. Se você observar, a mesma coisa, só em temperaturas acima de 2500 Kelvin que a gente tem ali uma mera correspondência de valores. Em todos os outros casos dessas substâncias, os valores reais de capacidade calorífica estão abaixo do previsto, exceto para gases nobres. Bom, antes de avaliar isso, é importante que a gente destaque que frequentemente a gente não tem dados de CV, porque para gases ideais, essa relação aqui é sempre válida, que Cp é igual a CV mais a constante dos gases. Tudo bem, temos alguns questionamentos e algumas observações a fazer. Vamos lá. A primeira delas é que, de acordo com a teoria cinética dos gases, que eu chamo aqui de TCG, né, então todas as vezes que vocês virem TCG no texto, pessoal, é teoria cinética dos gases. O Cp e o Cv eles deveriam ser independentes da temperatura. O que o nosso gráfico aqui acabou de mostrar que não funciona, isso funciona exceto para gás nobre. Mas espera, tudo bem. O que os gases nobres têm de peculiar? Eles só têm graus de liberdade de translação. Se eles só têm graus de liberdade de translação, aparentemente, na natureza, eles têm um comportamento bastante semelhante ao que foi teorizado lá na teoria cinética dos gases. E por que isso? Porque toda essa influência da temperatura aqui no gráfico que a gente pode observar, né, nessa região aqui, principalmente no CO2, veja como ele tem um crescimento bastante significativo em intervalos de temperatura aí relativamente baixos dentro da escala desse gráfico. Né? A variação de 500 em 500 Kelvin não é nada sutil. Mas o que eu quero dizer aqui é que o que está comprometendo a correspondência com a previsão tida pela teoria cinética dos gases, né, pelo teorema do Boltzmann, é que o problema está nos graus de liberdade vibracionais. O que significa isso? Dependendo da quantidade de energia que você fornece para a molécula, ela não tem acesso ainda aos graus de liberdade vibracionais. Esses efeitos mais elaborados e mais complexos são efeitos que foram estudados de uma maneira muito profunda e muito importante pela quântica. São efeitos quânticos, que obviamente o Boltzmann e todos os colaboradores pesquisadores da época não tinham a menor condição de saber. Então, alguém precisou falar, olha, a teoria cinética dos gases ela foi boa porque ela nos deu o entendimento do fenômeno. Eu consigo entender o que está acontecendo. Eu sei que as gavetas estão ali, mas a descrição dessas gavetas que foi feita está completamente errada. É como se alguém tivesse projetado um armário de 3 gavetas, quando na verdade o armário tem 752 gavetas e algumas delas estão trancadas. Então a coisa é um pouco mais complexa.
Para que isso pudesse ser resolvido, pudesse ser sanado, dados experimentais foram gerados, é claro, para obter a capacidade calorífica, a pressão constante e a volume constante, mas frequentemente a P constante, para uma série de substâncias. Então o pessoal foi para o laboratório, forneceu energia na forma de calor para a substância e verificou como era esse incremento de temperatura. E, obviamente, através de cálculos bastante importantes, a gente conseguiu obter uma maneira de calcular o CP e o CV, que a gente já está, né, capacidade calorífica, pressão constante e a volume constante, a gente já está íntimo delas. Né? Faz 2 slides que a gente descobriu que elas existem e já ficamos íntimos, já estamos chamando elas de CP e de CV. Tudo bem, pode chamar. Eles vão ser amigos nossos ao longo de todo o curso de engenharia química, não só em termodinâmica. Então, foi possível então desenvolver, voltando à linha de raciocínio, foi possível então desenvolver uma maneira de calcular essas propriedades. Vamos fazer um exemplo então. A gente vai calcular variações de entalpia num problema relativamente simples. Vamos ver como é que fica. Eu vou considerar então que o CO2 ele é aquecido de 350 a 750 Kelvin, de tal forma que ele se comporte como um gás ideal. A gente pede para determinar então quais são as variações de entalpia considerando válida a teoria cinética dos gases. Eu quero também comparar esses resultados com os valores obtidos com os valores tabelados de CP. Vamos lá. Para que a gente seja capaz de calcular o CP, nós precisamos ter acesso a essa expressão aqui. Ó. Isso, pessoal, está tabelado, tudo bem? Frequentemente, nós temos esses valores para a maior parte das substâncias de interesse industrial e nós temos aqui a temperatura obrigatoriamente dada em Kelvin. Vocês podem observar que nós temos 3 letras que são tabeladas, a letra A, letra B, letra C e letra D. Frequentemente acontece como o exemplo aqui. Ó. Na maioria dos casos, ou nós temos a letra a letra B e a letra C, ou nós temos a letra B e a letra D. A gente nunca vai encontrar aí uma substância com a letra D e a letra C juntas. Né? Geralmente elas são aí antagônicas. Nós vamos utilizar a expressão que define o que é CP e vou integrar ela. Né? Vou isolar o CP, passo o ΔT multiplicando, o dt. Como para essa substância não tem a possibilidade da entalpia ser uma função que não seja só da temperatura, não preciso colocar em termos de derivada parcial. Para gases ideais, tanto a entalpia quanto a energia interna, elas são função única e exclusivamente da temperatura, não são função de mais nada. Então, vamos inicialmente imaginar que a teoria cinética dos gases é válida. Então, para a teoria cinética dos gases, eu procedo essa integração. Nós já temos o valor de CP dos slides anteriores para o CO2, ele é 15,5, né, 15,5 de R, onde eu já fiz uma substituição aqui dentro, de tal forma a substituir o R. Né? E nós temos aí o valor da entalpia de 29.492 joules por mol. Quando a gente vai fazer para os valores tabelados, eu tenho que realizar essa integral. Né? Veja, o que eu tenho tabelado é a entalpia apenas. Eu tenho apenas o CP tabelado. Nós não temos os valores de CV, porque, caso necessário, nós devemos proceder com a ideia de que CP é CV mais R. Então, a gente refaz essa expressão, mas geralmente o que é tabelado é apenas o CP, conforme essa expressão aqui. Ó. Então, está lá tabelado. Como a gente está calculando só entalpia, não tem problema, a gente não vai precisar desses valores para o cálculo da energia interna. Só que veja, você vai ter que realizar a integração dessa expressão aqui. Ó. Como ela é um polinômio, né? Vocês provavelmente já integraram coisas muito piores na vida, isso aqui não seria um problema. Mas para facilitar a vida, a gente já deixa essa expressão integrada e deixa ela em função basicamente de T1, que é a temperatura mais baixa, né, que no nosso caso é 350 Kelvin, e de tal forma que esse tal que aparece aqui é apenas uma relação entre temperaturas, a temperatura maior dividido pela temperatura menor. Ou a temperatura inicial pela temperatura final. Nesse caso aqui, nós estamos tendo um aquecimento.
nós poderíamos ter aqui também um resfriamento. No caso de resfriamento, a variação de energia é negativa, então o tal vai ser a temperatura menor em cima e a maior embaixo. Então, é sempre o fim dividido pelo início. Podemos até indicar isso aqui. Ó. É a temperatura do fim do meu processo sobre a temperatura do início do meu processo. Tudo bem? Basta substituir o A ali dentro. Não posso me esquecer depois de multiplicar, né, a minha resposta por R, porque o que eu tenho aqui é ΔH sobre R. E o que eu quero é ΔH, né, conforme está descrito aqui. Realizando esse cálculo, nós temos aí 18.593 aproximadamente. Veja que interessante. Se a gente for observar o gráfico do slide anterior, acontece isso mesmo, né? A teoria cinética dos gases não combina com o valor nominal, o valor verdadeiro. No caso do CO2, no gráfico que nós observamos, o gráfico mostra que para temperaturas abaixo de 2.500 Kelvin, a expectativa de capacidade calorífica de ser 15 sobre 2, de ser 7,5, ela não dá certo, ela não funciona. A gente tem lá um gráfico, eu vou até tentar reproduzir aqui o comportamento dele. Ó. É uma coisa mais ou menos assim, onde o 7,5 está aqui em cima. Então, até mais ou menos os 2.500 Kelvin, o que a gente tem é uma discrepância, a gente tem uma condição ali aonde o meu valor real está muito distante do idealizado pela teoria cinética dos gases. E é importante que a gente destaque, pessoal, que cálculos de variação de entalpia e variação de energia interna são importantíssimos para um monte de projetos em engenharia química. Então, lidar com uma expressão para calcular ΔH para gases ideais vai ser algo bastante comum para nós, mesmo quando a gente não estiver lidando com gases ideais. Mas essa, é claro, é uma discussão para outro dia. Como será, né? Como será que a gente faz para utilizar expressões de gases ideais para gases que não são ideais? Pensemos a esse respeito. Termino aqui a nossa apresentação, nosso último vídeo do módulo 5. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, que ele tenha feito sentido para vocês. E se por um acaso não fez, não hesitem em perguntar, em deixar suas perguntas aqui para que eu possa saná-las na medida do possível. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento comigo. E eu, claro, vejo vocês no próximo módulo. Um grande abraço a todos. Até mais.